Por gentileza, abra sua Bíblia no Salmo 91. É o salmo que nós vamos refletir, meditar essa noite. Salmo 91. Eu quero fazer uma reflexão aqui essa noite nesse texto. Eu gostaria de ler o texto primeiro e depois que a gente lê, aí você não fecha a sua Bíblia. Deixa ela aberta aí para a gente fazer um mergulho nesse texto essa noite. Amém, irmãos? Diz assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor, meu refúgio e minha fortaleza, meu Deus em quem confio. Pois Ele te livra do laço que prende o passarinho e da peste mortal. Ele te cobre com suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas. Sua verdade é escudo e proteção. Não temerás os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. Poderão cair 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente contemplarás com os teus olhos e verás a recompensa dos ímpios. Porque fizeste do Senhor o teu refúgio, e do Altíssimo tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito, para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a cobra, pisotearás o leão novo e a serpente. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Eu o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Amém. Meus irmãos, vocês sabem que eu sou um apaixonado pelos Salmos e um pesquisador dos Salmos. Toda vez que eu olho para esse texto, ele tem janelas novas. É um texto extraordinário, chega a ser estranho que em muitos lugares no Brasil a gente crie uma espiritualidade de mágica com isso aqui, mística demais. Esse texto não tem nada de místico, ele é da vida. É uma coisa comum, normal, que atinge todo mundo. É uma espiritualidade vibrante, feita para anônimos. Não aparece o nome de ninguém, só aparece o nome de Deus em várias formas. É um texto onde quem tem uma certa predileção por aparecer, não consegue. Esse texto, Deus esconde a gente. É um texto onde só Deus brilha, só Deus aparece, só Deus faz. É o típico texto que só chega a quem consegue se humilhar. É um texto que vem para tirar de nós o controle, a pretensão do domínio e, o melhor de tudo, nos libertar da tentação do Criador. O mundo já tem Criador e nós não somos esse Criador. Ainda bem, nós dependemos desse Criador e essa é a nossa libertação. Essa noite eu quero mostrar a vocês algumas coisas que são extraordinárias nesse texto. E o texto começa com uma coisa que para mim é tão bonita, diz aquele que habita no esconderijo. Esconderijo não é lugar de morar, né? É lugar de esconder, como o texto já diz. Só que esse aqui resolveu morar lá. Eu também entendo ele. Se Deus está lá, o melhor lugar para ficar é o lugar que se esconde. Ou seja, percebam que aqui não é um Deus que faz com que você apareça para todo mundo. Preciso lembrar aos irmãos que isso daqui é um salmo escrito como cântico, é louvor, é a verdadeira adoração, é aquilo que flui da alma. É como se o salmista estivesse dizendo para a gente assim, eu amo cantar, amo que essa coisa seja feita em comunidade, na celebração do todo, na nação, na vida, mas estar escondido em Deus é o lugar que eu quero morar. É o lugar da minha habitação, da minha casa. E se tem uma coisa que é bonita de Deus, é que Deus gosta de casa. O nosso Deus é caseiro. Ele gosta de casa. Ele chamou o templo de casa do meu pai, casa de oração. Ele olha para a gente, vocês são o templo do Espírito, que na mente dele é casa. Portanto, para ele, nós somos uma espécie de endereço de Deus. Ele gosta da casa. Nosso Deus não é o Deus que gosta desse movimento todo que a gente às vezes se apaixona. Ele é o Deus da simplicidade da casa. Porque na casa a gente tem a mesa, a gente tem menos aparências e mais a verdade do que se é. Na nossa casa a gente tem liberdade para comer de boca aberta, não é? Nossa casa é o espaço da nossa feiura e lá a gente é como é. Por isso que casamento é tremendo quando passa da barreira dos 10 anos. Quando você já conhece todos os podres dele, mas ainda assim fica com esse infeliz, não é? Casamento tem a ver com esse amor que se ama na correspondência diária, no cotidiano, na espécie de todos os dias ter que olhar e suportar um ao outro. Essa ideia da casa, daí casamento e todo esse movimento de igreja, Deus chama para si como lugar que Ele gosta. E aí coloca esse indivíduo do Salmo para morar lá, habitar no esconderijo do Altíssimo, no lugar da proteção, no ambiente caseiro de Deus. Se a gente entendesse isso,
muito do nosso culto seria diferenciado. Porque não seria só, primeiro não seria um culto tão capitalista, onde a gente tanto pede. Seria um culto onde a gente mais se entregue, é o estar em casa. A gente não entenderia tanto o culto como uma espécie de plateia, mas como uma espécie de sofá, onde a gente senta, cruza a perna e descansa. A gente entenderia que aqui não é o lugar para a gente tentar convencer Deus a responder as nossas birras e delírios. A gente entenderia que aqui é um lugar de sentar à mesa com Deus. E a mesa, irmão, todo mundo é igual. Pode ter 2 metros ou ser anão. A mesa está todo mundo no nível do olho. A mesa é o lugar da intimidade, a nivelação da vida. Deus nos trouxe aqui essa noite para lembrar a gente que a gente está em casa. Deus quer que você volte a descansar na presença do Altíssimo. Você tem um Deus que tem cuidado da sua vida, da sua história e da sua casa. Ele não é só o Deus das nossas causas, Ele é Deus das nossas casas. Tira um pouquinho esse U, amém? Olha que interessante, ó. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, eu acho tremendo, tem uma coisa nesse texto que é brilhante, ele diz assim, ó, habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Onipotente ou Todo-Poderoso, direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Só aqui você tem 4 nomes para Deus. Olha que incrível que é isso, é o Altíssimo, é o Todo-Poderoso, é o Senhor e é o meu Deus. Só que esses nomes são uma gradação do maior para o menor. Começa lá no Altíssimo, desce para esse Todo-Poderoso, vem para o Senhor e termina na pessoalidade do meu Deus. Eu acredito cada vez mais nesta gradação aqui, ó. Por isso que o coração já está ardendo para essa conferência dos jovens que eu vou falar, Filhos por Amor. Quanto mais eu pesquiso, quanto mais eu tento me aprofundar, mais eu vejo um Deus que é muito mais amor do que esse grito todo de poder que a gente dá. É claro que Deus é poderoso, eu não preciso dizer isso, mas eu acredito que o modo pelo qual Ele exerce esse poder é através do amor. E esse amor dele é libertador. Você quer experimentar o culto mais tremendo da vida? Não grite poder, abrace quem sofre. Poder intimida, amor conquista. Poder afasta, amor traz para perto. Poder faz com que a gente veja fogos de artifício, mas dura pouco, é o brilho e a fumaça. Já o amor, irmãos, é jantar à luz de velas. É silêncio, é estar perto, é intimidade, é casa. Se eu viesse aqui hoje por poder, eu gritaria um monte de milagres, eu correria nesse púlpito, eu faria você transpirar só de me ver. Isso não custa muito, sugere impacto, dura uma semana e depois você continua do mesmo jeito. Agora, por amor, eu posso sair daqui e o que fica na sua vida vai para casa com você. Amor é a experiência cotidiana, é a experiência do dia, é a coisa de experimentar um Deus que vai muito além daquilo que é imposto, daquilo que é empurrado goela abaixo, daquilo que tem que estar o tempo todo mostrando para todo mundo. Eu tenho sempre um pé atrás com gente que precisa o tempo todo de intervenções diretas de Deus a todo momento, como se Deus precisasse abrir a porta para o cara passar, senão nem isso Ele faz. Nós temos uma divindade mimada e exibicionista, isso não tem a ver com Deus. O nosso Deus é diferente, Ele é um Deus do amor e como amor Ele chega perto. Às vezes o amor é complicado, é terrível, amor de mãe, por exemplo, experimenta brigar com o filho de alguém. Só que esse amor é um amor que está sempre próximo, é um amor que não suporta a distância, Ele vai para cima, Ele quer estar perto, Ele protege, a tal ponto que Ele leva para morar no esconderijo dEle. O que significa isso? A gente esconde o que tem valor, esse amor aqui valoriza, não é preço, é valor. Eu quero que você saia daqui essa noite com uma certeza no seu coração, você não está servindo a Deus porque Ele tem poder, você está servindo a Deus porque Ele te amou. E porque Ele te amou, Ele foi para a cruz por você. E porque Ele te amou, desceram Ele da cruz, colocaram Ele no túmulo, e Ele não ficou lá. Por causa do amor é que Ele ressurgiu para trazer ao mundo a história mais extraordinária que já houve em todos os tempos. A revolução dos pequenos, de quem vem de baixo para adorar esse Deus que desceu para andar com a gente. Não tem amor maior do que esse. Olha que coisa interessante. No verso 2 ele fala assim, ó, que aquele que se habita no esconderijo do Altíssimo, descansa à sombra do Todo-Poderoso, diz ao Senhor assim, ó, o Senhor é o meu refúgio e a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Isso aqui é uma entrega radical. É uma coisa difícil de fazer. Escute uma coisa aqui, ó. Grande parte do nosso relacionamento com Deus é muito projeção. Então, a gente pensa assim, à medida que eu creio nesse Deus poderoso, extraordinário, fantástico, Ele vai fazendo um monte de coisa para mim. Só que basta Ele não fazer umas 3 ou 4 coisas que eu pedi, eu já começo a declinar nessa relação. Porque é uma relação de toma lá da cá, uma relação de expectativas. E uma vez que a expectativa é frustrada, ela acaba com o meu culto. Daí que eu começo a ficar sem graça, eu vou migrando das frentes do culto até lá no final, até que chega um dia que eu nem consigo mais entrar aqui.
Isso aqui é uma entrega radical de alguém que está escondido por Deus. A ideia do texto aqui é tremendo. Não tem nada de fantástico, de espetacular, de mirabolante. Não tem nenhum milagre aqui, tem só um estar perto. O maior milagre desse texto é pertencer, é estar do lado de Deus, perto dele, junto com ele, a tal ponto de ser guardado por ele e aí se entregar para ele de fato e poder dizer assim, ó, o Senhor é o meu refúgio, a minha fortaleza, é o meu Deus, eu estou perto. O simples fato de alguém poder dizer daqui de baixo que Ele é meu Deus, já é muita coisa. Já é muita coisa. Já é poder dizer para o mundo assim, ó, eu tenho uma relação com Deus tão poderosa que eu posso dizer para todo mundo que tudo que eu tenho é o meu Deus. Então Ele é meu refúgio, é o meu descanso, é a sombra para o cansado. Só quem já esteve debaixo do sol, andando a pé, numa tribulação danada, e quando encontra uma sombra, sabe o que é isso aqui? Ó? É estar à sombra do Onipotente. É entender que essa graça de Deus estende uma sombra de vida. É tão bonito saber disso, que até a sombra em Deus é objeto de graça. Olha que coisa tremenda que é isso. Ou seja, você tem um Deus que não é que aparece o tempo todo só no sol, Ele também aparece na sombra. Ele também é o Deus da noite, também é o Deus da crise, também é o Deus da escuridão. Esse Deus aqui está em tudo, em todos os lugares, não há nada fora dele. E é porque Ele está em nós que nós ainda somos quem somos. Escute uma coisa aqui, ó. No verso 3 ele começa assim uma sequência, que ele vai falar de uma coisa que é importante. Todo envolvimento com esse Deus aqui, descrito nesse salmo, é um envolvimento que me joga direto na vida, ele não me tira da vida. Presta atenção nisso aqui, ó. No verso 3, ó, ele te livra do laço do passarinheiro, o laço que prende o passarinho, e da peste mortal. Interessante que a ideia dele aqui não é que ele está me blindando desse momento todo, é que ele sabe que essas coisas estão no meu encalço desde que o mundo é mundo, que não existe uma vida sem dor, mas graças a Deus não há dor que dure a vida toda. Ele está dizendo que estar com esse Deus não me livra de ser caçado por essas realidades. Eu sei que a frase é linda, blindado, mas não é verdade. Todos nós somos marcados por isso. Todo crente tem essas marcas. Crente também morre de câncer, crente também capota o carro, crente também sofre, crente também tem filho que protesta, crente também engravida antes da hora. Crente também passa por isso. A diferença é que essas coisas não têm mais o poder de nos destruir, porque a gente passa, aprende, se arrepende, é perdoado e segue a vida. Porque a gente tem um Deus que guarda a gente na vida, nos ambientes do viver. Cuidado com essa fé mágica de guru celestial, de gente que promete para você o tempo todo tudo fantástico, extraordinário, belíssimo, poderoso. Cuidado com isso. Essa coisa de que seja a sua melhor versão é perigosa. A melhor versão para você, do ponto de vista de Deus, é você morto. Porque aí você pode nascer de novo. Essa você não quer, não é? Olha como Deus, de certo modo, vai destruindo as pontes que a gente vai criando para tentar se auto-mexer. É importante lembrar de uma coisa aqui, do ponto de vista da fé cristã, ninguém é bom porque consegue, porque é o cara, porque é a mulher, porque tem mais habilidade, mais inteligência. Tudo aqui é por graça, é porque Deus ilumina a mente, é porque Deus abre o coração, é porque Deus dá proteção, é porque Deus levanta, é porque Deus dá sombra para o cansado, tudo parte dele. Daí, gratidão. Em gratidão a gente pode ser aquilo que Deus quis que a gente fosse. O que passa disso é idolatria moderna, a capacidade que eu tenho de, em nome de Deus, me colocar no lugar dele. Como isso é uma coisa malandra que a gente faz. Em nome de Deus a gente se endeusa. Em nome de Deus tem muita gente dizendo coisas que nunca disse. Quando eu era garoto na igreja ainda, adolescente, eu me lembro de ficar pensando assim, eu via aqueles irmãos tão sérios, aquela espiritualidade daquela igreja, daquele momento, pessoal assim que realmente fazia cada culto tremendo, e eu ficava pensando, esse negócio de Jesus falar assim, em teu nome nós dissemos Senhor, Senhor, vai ser difícil achar algum, porque eu via tanta honestidade nos irmãos. Já hoje eu tenho cada vez mais certeza que vai ser difícil achar os outros, porque tem muita gente vivendo apenas de Senhor, Senhor, de verbalismo vazio. Sabe o que é Senhor, Senhor? É gente que põe adesivo de crente no carro e fura todos os faróis vermelhos até chegar na igreja. Sabe o que é Senhor, Senhor? É gente que é tremendo, aquela irmã maravilhosa, abraça e beija todo crente na igreja, mas é o capeta para a funcionária que trabalha para ela. É Senhor, Senhor. É gente que aperta a sua mão e empurra a faca até o cabo. Senhor, Senhor. É gente que tem cara de anjo, toque de demônio. Senhor, Senhor. É gente que canta bem, mas vive mal. Prega muito, mas não suporta aquilo que prega. Pode pregar para multidões, mas não na frente do filho.
Senhor, Senhor é gente que tem nome, título, cargo de igreja, mas nunca participou do corpo de Cristo. É gente que está na videira só na sombra, só gozando dos frutos, mas não é caule, não tem seiva, não tem vida. É só uma múmia, retém a forma e a estrutura, mas não tem vida. É corpo vazio, é morto e precisa de avivamento, trazer de volta a vida, para que essa vida do Espírito faça as suas palavras serem aquilo que você vive. É dizer Senhor, Senhor de verdade. Isso é duro de dizer, eu sei disso, mas é preciso dizer. E Deus está trazendo a gente aqui hoje para a gente colocar de novo os pés no chão. É muito perigoso quando a gente começa a viver numa espiritualidade que tem a tentação de nos levar para lugares que Jesus nunca quis. Aliás, é importante a gente lembrar disso. Jesus nunca quis que a gente fosse celebrado, aplaudido pelo mundo. Muito pelo contrário. Uma coisa que Ele garantiu para a gente é que a gente teria aflições, não é? E é importante a gente lembrar disso, porque são nessas aflições que a gente cresce. É por causa dessas aflições aqui, essa coisa seguindo a gente, que a gente vai correr para Ele. E quando corre para Ele, sempre encontra descanso, sempre encontra abraço, sempre encontra o lugar da vida. É porque a vida aperta que a gente corre para Ele. Queria que a partir desse momento você agradecesse a Deus por todo o problema que você tem passado na última semana. É sinal que isso te leva para a oração, te leva para a graça, te leva para a vida. Agradeça a Deus por todo o problema que você sofre ou já fez alguém passar. É importante a gente lembrar disso. Olha que coisa interessante que diz o verso 4. Ele me cobre com as suas penas, tu encontras refúgio debaixo das suas asas, a sua verdade é escudo e proteção. Eu acho tremendo o fato de Deus se revelar nesse salmo, até com imagens do feminino, as asas, a cobertura do processo. É dizer assim, eu quero que você entenda que há todo esse lado maternal em Deus, que protege, que cuida com carinho, porque sabe que você está vindo cansado, correndo, ameaçado, sob suspeita na vida. E aí quando você chega aqui, você encontra a proteção e o abraço, e encontra um escudo. E para Ele, olha que tremendo, o escudo e a proteção que esse Deus usa é a verdade. O que significa isso? Que toda vez que Ele encontra honestidade em nós, Ele nos protege. Porque a igreja é o espaço da verdade. O que significa isso para nós aqui hoje, em pleno domingo? Que aqui eu não preciso criar um movimento para ver se você adora. Eu não preciso ficar preocupado se você está ou não adorando. Eu não preciso ficar pedindo para você levantar a mão, virar para o irmão, fazer a aeróbica de crente, levanta, senta, vira, fala, finge. Nada disso, porque isso não tem a ver comigo, até porque o seu culto não é para mim, é para Ele. E só recebe se sentir verdade no culto, porque essa verdade para Ele é onde Ele se entrega, é onde Ele se reconhece. Isso é verdade, a graça pura, normal. Agora, dá uma olhada no verso 5. Não temerás os terrores da noite, nem as flechas lançadas de dia. Eu acho interessante que o salmista está dizendo assim, que toda aquela pessoa que tem de fato envolvimento com Deus profundo, que ama a Deus, sai para a vida. Porque esse indivíduo aqui não é aquele que dorme de manhã, repousa à tarde, descansa à noite. Esse indivíduo aqui está na vida. Por isso que ele sofre ameaças do dia e ameaças da noite. Dá uma olhada aí. Dia e noite. Está dizendo que esse aqui é um indivíduo que trabalha. Aqui é gente que vai para a vida, que vai à luta. É gente que está na guerra, está na batalha. Não é gente que fica o tempo todo escondido atrás dos muros da vida. É gente que faz algo, está andando, virando a vida. E esse está sendo guardado por Deus. Notem, o esconderijo que Deus leva ele aqui não é um lugar que priva ele da vida. Portanto, não é um lugar físico onde ele está. É um lugar em Deus onde ele se encontra. Então, no meio da guerra, ele tem segurança. Porque ele está aguardado por um Deus que leva ele para a guerra. Para que ele saiba que no meio da batalha, ele tem a quem clamar. Ele tem um Senhor que sempre o protege e sempre o abraça. Ou seja, esse salmo não é um salmo do escapismo, da fuga. Isso aqui não dá munição para ninguém achar que Deus protege uma espécie de malandragem ou preguiça gospel. Aliás, do ponto de vista bíblico, ninguém nasce preguiçoso. Não é genético, é espiritual. Você escolhe se tornar um. A ideia do texto é dizer que quanto mais a gente trabalha e mais se aprofunda na graça, mais a gente acha um Deus que nos joga bem no meio da vida. E quando tudo se levanta e a gente pensa que vai morrer, lembra que quem nos colocou lá foi Ele. E se foi Ele, Ele protege, Ele abraça, Ele cuida. Aí a gente experimenta o conforto da casa, no lugar do refúgio, no meio da batalha, porque a gente ainda tem um Deus. Essa é a ideia do texto, levar a gente para algo muito mais profundo. Está dando para entender aí? Amém? Olha o que diz o versículo 6. Nem a peste, você não vai temer. É interessante que a ideia aqui é de medo, de terror. Não vai temer os terrores da noite, nem a flecha lançada de dia, nem a peste que se alastra na escuridão, e nem a mortandade que arrasa ao meio-dia. É interessante que as histórias mais antigas, quando você vai pesquisar nos mitos, nas lendas mais antigas, os antigos acreditavam, até porque não tinham acesso a todo o conhecimento de psicologia que a gente tem hoje, eles acreditavam que existia uma espécie de monstro chamado de demônio do meio-dia, que atazanava os mortais. É tão sério isso que depois a psicologia, na história da psicologia, foi se aprofundando e linkando isso com a depressão.
Tanto que Andrew Solomon, um dos maiores mestres que nós temos no mundo sobre essa área, lançou um livro chamado O Demônio do Meio-Dia, que é uma anatomia da depressão. Alguns escritores colocam isso aqui, não que necessariamente seja, mas a ideia é importante lembrar, de que esse Deus aqui é capaz de andar com a gente nos terrores de dentro, nos terrores de fora, nos terrores da vida, nos terrores do dia, nos terrores da noite e nos terrores da mente. O que significa isso aqui? Que estar em Cristo não me tira do alcance da depressão, mas me faz ser livre nela e aprender que nela não tem a última palavra na minha vida, porque ainda há um Deus que é capaz de levar para as águas de descanso, para os lugares de vida, para os lugares de paz, para os lugares de calma. Esse fruto do Espírito que nasce em mim é capaz de alimentar a minha alma das tentações e das pestes que o mundo manda, porque eu sei em quem tenho crido. A ideia é da minha vida e da natureza do humano se prostrar, é da natureza do humano cansar, é da natureza do humano até pedir a morte, mas quando esse Senhor está em nós, tem algo a mais do que a natureza humana aí, tem a graça, e essa graça, ela é capaz de parar qualquer ataque do inimigo, ela é capaz de nos manter de pé. Nós só estamos aqui mais uma semana, porque a graça de Deus tem estado com a gente, e o inferno não tem conseguido vencer. É a nossa alegria, é a nossa vida. Nós somos assim. Eu acho tremendo que ele chega no verso 7, é um verso tão tremendo, tão profundo: 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É um verso com múltiplas possibilidades, dá para ser provocativo, dá para ser a própria segurança que o Salmo está colocando. E tem um detalhe que é tão tremendo, eu estava lendo uns textos rabínicos, um mestre judeu uma vez fez uma pergunta para os alunos lá em Jerusalém. Ele perguntou para os alunos assim, a Bíblia diz, 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. E aí ele perguntou, o mestre, que lado é esse? E os alunos imediatamente respondendo, esquerda. Ele disse, não, muito pelo contrário, se fosse a Bíblia diria, 1000 cairão à esquerda, 10.000 à direita. A Bíblia não tem intenção de fazer um joguinho com a nossa curiosidade. Aí o mestre deu uma aula espetacular. Ele disse assim, a concepção judaica da vida humana é imensamente mais profunda do que essa concepção comum e normal que nós temos. Até porque a ideia do mundo judaico é muito mais profunda do que nós temos. E eles diziam mais ou menos o seguinte, na vida humana, a complexidade humana, numa simplicidade para a gente entender, é composta de 8 lados da existência. Por exemplo, o lado de cima, tudo que é relativo a Deus, a celestialidade, 1. O lado de baixo, o inferno e tudo que tem a ver com o mal, 2. Lado direito, o lado da força, os antigos guerreiros eram o direito, o destro. Daí, 3. Lado esquerdo, que nas culturas do Oriente é sempre complicado. No Oriente, o lado esquerdo é complicado. Até hoje, em italiano, por exemplo, se diz sinistra, a esquerda. No Brasil, algum tempo atrás, os pais ainda batiam nos filhos que eram canhotos, né? A ideia da esquerda sempre foi complicada, daí deixa para lá. Então, olha, você tem lado 1, lado 2, lado 3, lado 4. Você tem o lado 5, que são as imagens do futuro, o que pode acontecer no amanhã, os sonhos, as projeções. Você tem o passado, as bagagens existenciais, as coisas que a gente traz na mochila da vida. 6. Lado de fora, quem não congrega aqui hoje está nos visitando, está de fora, não é daqui, não congrega aqui ainda, então é de fora. Uma realidade que não te pertence ainda. Aí tem um lado de dentro, e esse dentro é o mais tenebroso. E o mestre diz, porque aqui dentro, só 1000 já são mais aterrorizantes do que 10.000 na minha direita, porque a minha força não está na direita eu tenho uma espada, não uma força, a minha força está aqui dentro, só 1000 aqui já aterrorizam mais do que 10.000 do lado. Aqui dentro é que o bicho pega, aqui dentro é que é complicado. E o apóstolo Paulo vai fazer uma viagem aqui para dentro que pouco crente tem coragem de fazer. Se você tiver coragem na sua casa, você lê Romanos 7. É assustador. O apóstolo Paulo começa dizendo assim, eu sou carnal. Imagina você chegar num domingo à noite na igreja e for pregar, irmãos, tema da minha mensagem, eu sou carnal. Você já não ia com a minha cara, né? A gente gosta de pregador que mente, que fala, eu sou espiritual, profundo, tremendo. Nem é, não é? Paulo diz assim, eu sou carnal, vendido como escravo ao pecado. Olha o que Paulo diz, eu quero fazer o bem, não consigo, e o mal que eu não quero eu vou lá e faço. Eu amo esse texto, irmãos. Esse texto é tremendo porque ele não tem escapismos e fugas. Paulo não diz assim, igreja, orem por mim, faça uma campanha aí de 21 dias, porque eu estou com um malzinho aqui dentro e vai que. Não, ele fala, eu faço. Imagina se hoje à noite o apóstolo Paulo fosse o pregador desse culto e começasse assim, gente, eu sou carnal, eu não consigo fazer o bem, mas o mal eu faço. Você levaria ele para jantar? Você convidaria Paulo para sua casa no final do culto? Deixa eu piorar um pouco. A melhor descrição física que a gente tem de Paulo vem do século IV, pelos historiadores. Eles dizem que Paulo era um homem meio baixo, careca, nariz adunco, uma conjuntivite crônica nos 2 olhos e uma fala cansativa. Você gostaria dele?
Agora imagina que o apóstolo Paulo vem e fala assim, ó, eu encontro uma lei dentro de mim, que habita na minha interioridade, que clama contra a minha verdade. Quando eu quero fazer o bem, o mal está perto de mim e me rouba. Aí ele dá um salto e diz assim, ó, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Ele cita a Eneida de Virgílio, um livro que até hoje você acha nos sebos da vida, eu tenho um na minha biblioteca. A Eneida de Virgílio tem lá dentro do livro, tem uma técnica de tortura. Por exemplo, fui condenado por matar alguém, me davam o corpo da pessoa que eu matei, tinha que abraçar o corpo, enrolavam de faixa até em cima, deixavam o rosto de fora e prendiam no quarto. Era chamado abraço mortal, você morria abraçado ao cara que você matou, imagina? Aí Paulo faz essa descrição de si. Paulo não faz a descrição ufanista que a gente faz hoje. Paulo não diz assim, gente, eu sou Paulo, pregadorzaço, eu dei conta do grupo de 12, eu sou o cara, eu vi Cristo, Paulo não diz isso, Paulo diz, eu sou o pior dos pecadores, o principal, eu sou um miserável, abraçado à minha indignidade, ou seja, você não vai colocar a minha cara, você não vai gostar de mim, mas, graças a Deus, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Paulo só dá isso, ponto. É Paulo dizendo assim, ó, só tem um que foi capaz de entrar no quarto onde eu estava abraçado à minha indignidade e passar uma espada e separar a praga de mim, de modo que hoje eu posso abraçá-lo, porque ele me protege debaixo das suas asas, ele me traz para perto, ele gosta de mim do jeito que eu sou, e se ele me ama desse jeito, eu entrego. Por isso não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, a vida que eu vivo agora é dele. Essa é a ideia dele. Libertação. Eu acho tremendo que ele chega no verso 8, ele diz assim, ó, somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Não tem nenhum quê de vingança aqui. A ideia aqui não é aquele olhar que você diz assim, tá vendo? Viu? Mexeram comigo, eu sou crente, irmão. Não tem uns crentes de feitiçaria assim? Se mexer comigo, eu detono, eu mato, eu arrebento. Tipo, não é? Crente, não tem? Fala a verdade, não tem aqueles irmãos que ficam de longe assim, quando você olha feio para eles, ele já dá aquela olhada, né? Parecendo sniper gospel. Se você mexer comigo, Deus te arrebenta. A ideia aqui é diferente. Ele dizia assim, Deus, eu nem sabia que eu tinha tanta coisa ao meu redor. Olhe para mim, olha o que ele está dizendo. Deus, se eu parasse para colocar no papel, se eu parasse para anotar, meu Deus do céu, laço do passarinheiro, peste mortal, eu tenho tanto problema com ameaças, terrores da noite, flecha lançada de dia, peste na escuridão, mortandade ao meio-dia, 1000 dentro, 10.000 na direita. Deus, se eu não olhasse para o Senhor, eu estava morto. A ideia, sabe qual que é aqui? Ó? Olha que tremendo. A gente tem um Deus que é capaz de nos livrar só da concepção do que nos rodeia. Se você fosse fazer uma lista das ameaças que você sofre no dia, você não saía de casa mais. Sabe aquele povo que tem a mania por exemplo, de mastigar a mesma comida 437 vezes, não tem? Sabe gente que anda com um negocinho de álcool no bolso o tempo todo? Sinceramente, eu estava lendo esses dias um geólogo alemão, que ele disse que se você pegar uma colher de sopa, chegar no quintal da sua casa, colocar no chão e levantar, você tem um universo de micro-organismos lá dentro. São milhões e milhões e milhões de bactérias e coisas que não tem como você se controlar, imagina. Ou seja, nesse exato momento eu não sei o que está acontecendo lá no nível das minhas mais profundas intimidades, eu não faço ideia de como é que está a situação aqui dentro. Nesse exato momento Deus pode estar me protegendo de um coágulo, do crescimento maligno de um câncer que vai aparecer daqui a anos. Nesse exato momento, se Deus permitisse que eu visse tudo isso, eu não teria saído da cama. Deus me protege da minha própria ignorância. Esse salmo está dizendo para mim assim, se você não faz ideia do que eu tenho te salvado. Talvez eu tenha vindo aqui essa noite só para dizer para você isso aqui, para de reclamar, você não faz ideia do que Deus está te libertando. Deus tem te livrado, tem te abençoado, tem te protegido, tem calçado a sua vida, tem segurado a sua casa, tem colocado a mão sobre a sua vida. Ele tem sido o Senhor da sua casa, da sua história, dos seus sonhos, dos seus projetos. Você não está morto porque Ele está com a mão sobre a sua vida, a sua casa está de pé porque Ele é o Senhor da sua história. Você tem milhares de motivos para agradecer. Dá para fazer um minuto de gratidão a Deus? Agradeça a Deus, 1 minuto. Agradeça o máximo que você puder. Agradeça pela vida, pela história, pelos livramentos, pelos sonhos, por tudo aquilo que você está vivendo. Deus tem sido o Senhor da sua casa, Ele tem sido o Senhor da sua vida, Ele tem sido o Senhor da sua história. Ele é o Senhor da casa, Ele é o Deus da nossa vida.
Tem nada mais tremendo do que saber disso. Ele nos protege. Só com os teus olhos olharás. Olha que tremendo. Ele dizendo assim, ó, o simples fato, olha para mim, do ponto de vista judaico, é tão tremendo isso, porque o judeu acredita que um dos maiores milagres da vida humana são os olhos. Tanto é que só o Messias poderia abrir os olhos dos cegos. É espetacular isso. É por isso que Jesus cura tantos cegos. A ideia desse texto é espetacularmente judaica. Ele está dizendo assim, eu quero que você saiba que os olhos são as janelas da alma que Deus colocou na gente. É como se Ele estivesse dizendo assim, ó, vai ter um dia na sua vida que você vai abrir, vai dar aquela olhada, e Deus permite isso alguma vez na vida, para a gente dar aquela olhada e pensar, meu Deus, nem era para eu estar vivo, mas eu estou aqui, Senhor, obrigado. E onde é que eu estou? Esse aqui é o esconderijo do Altíssimo, é o abraço, é o lugar da cura. Aí Deus fala, está vendo? Não é que eu te abandonei, é que eu te peguei no colo e você nem viu, eu tenho andado com você a vida toda. Eu amo muito mais esse Deus discreto do que o Deus que solta fogos. Esse aqui é um Deus que a gente quase não enxerga, mas quando a gente dá conta, aí percebe tudo que Ele fez. Esse é um Deus que se manifesta pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Não é um Deus que me cerca de presentes, mas que me enche de presença. Esses dias eu estava lendo um texto, até coloquei no meu canal do YouTube, fiz uma reflexão rápida sobre isso. Que texto tremendo que eu amo lá em Lucas. A Bíblia diz que tem 2 discípulos no caminho de Emaús. Eu acho tão tremendo o fato de que Jesus, quando ressuscita, não vai pessoalmente falar com Pedro nem com João, mas vai com esses 2 discípulos, que nem eram apóstolos, era do grupo dos discípulos. Esses caras estão voltando para casa. Eu queria só ilustrar para você entender isso aqui. Eles estão no que eu chamo de estrada da desistência. Olha que coisa fantástica. Tenta imaginar comigo por um momento, imagina isso aqui por um momento. Imagina que eu vou usar a permissão do pastor Roberto aqui, eu e o pastor Roberto somos amigos desde a infância, nós estamos aqui na nossa cidade. Aí a gente ouve falar que lá em Jerusalém tem um homem poderoso em palavras e obras. De repente eu chego o pastor Roberto e falo assim, pastor, tem um cara lá em cima que está fazendo coisas tremendas, será que não é o Messias prometido? E ele fala para mim, rapaz, eu ouvi falar também, vamos seguir? Aí a gente pensa assim, só que é arriscado, porque se a gente for atrás dele não tem mais volta, porque nossos pais não vão querer que a gente abandone tudo por causa de um Messias. Toda a cidade vai saber disso, mas mesmo assim a gente vai, e a gente anda com ele nesses 3 anos, ele recebe a gente no grupo de discípulos, ele chama a gente para andar com ele, aí a gente andando com ele, a gente vê multiplicação de pães, a gente vê ele abençoar vidas, ele curar cegos, paralíticos, a gente vê tudo aquilo, e tudo aquilo que a gente vê e ouve dele, aquece o coração, a tal ponto do coração se converter a ele, só que ele morre, na nossa frente. Já é o 3º dia, a gente não sabe. Só está um zum, todo mundo fala. Tanto que a Bíblia vai dizer que eles dizem assim, ó, teve umas mulheres aí que falaram, mas ninguém deu muito crédito ao que elas falaram. Então, quer saber, o negócio é a gente voltar. Tenta imaginar esse caminho de volta. Eu e o pastor Roberto junto na estrada da desistência. A gente começa a descer e pensar assim, ó, são 11 quilômetros de Jerusalém para Emaús. É tremenda essa história. Quando eu estive em Israel, eu fiz esse caminho aí e fiquei pensando, que coisa fantástica que é isso. Imagina você estar descendo, olhando para aquela situação e pensando, estou voltando para casa. Imagina eu olhar para o pastor Roberto e falar, como é que vai ser encarar nossos pais? Ter que falar para eles, eles vão olhar para a gente e dizer aquela frase que ninguém quer ouvir de quem ama. Eu te avisei. Ou frase doída essa. Nunca diga essa frase para ninguém, pelo amor de Deus, guarda para você. Né? Eu te avisei. Imagina, e a gente tem que olhar na cara do padeiro, do oleiro da cidade, do ourives da cidade, e eles vão ter que rir da gente. É a estrada da desistência. Gente, aí o que Jesus faz? Ele não chega dando carteirada, ele não chega coberto com anjos cantando, oh, nada disso. Ele vem como alguém que anda na minha estrada de desistência. Ele tem coragem de andar no meu chão de fracasso. Ele tem coragem de ser companheiro da minha caminhada triste. Ele tem coragem de descer comigo. Ele se aproxima dos 2 discípulos e vem andando, normal. Começa a perguntar para mim, o pastor Roberto, e aí, como é que é? Tudo bem? Vocês são de onde? O que está acontecendo? E aí a gente olha para a cara dele, peraí, você é de onde? Você não faz ideia do que está acontecendo? Não ficou sabendo dele? Olha que incrível. Aí começam a falar de Jesus para Jesus. É interessante que os olhos são lentos, não detectaram, mas o coração foi na hora, já começou a arder, começou a queimar, sabia quem ele era. Aí o que ele faz? Ele começa a colocar ordem no caos, porque ele é Deus, faz a mesma coisa que fez no Gênesis, começa a colocar ordem no caos, aí começa a falar, vocês não sabem pelas escrituras que os profetas falaram dele? E aí começa a colocar ordem na mente da gente. Aí tem uma cena das mais tremendas da Bíblia. A Bíblia diz que eles chegaram na entrada da cidade, imagina essa cena, eu e o pastor Roberto junto, a gente chega aqui, olha para ele e fala assim, olha, a Bíblia diz que ele é quem diz, ele para e diz assim, ó, a Bíblia diz que ele fez como quem ia para longe, porque a estrada da desistência é nossa, não dele. A nossa termina, a dele não. Ele simplesmente passou pela nossa, mas não é a dele.
Então, de repente, ele fala assim, ó, gente, foi bom andar com vocês, mas eu vou um pouquinho mais para frente. Aí eles fizeram o único dos convites que Jesus não rejeitou nenhuma vez enquanto esteve aqui, ó. Vamos lá em casa? Vamos lá para casa. Fica com a gente essa noite. Vamos lá, Jesus. Aí ele vai. E na cultura judaica tem uma coisa que é linda. Quando você convida alguém para sua casa, você corre lá, pega a bacia e lava os pés do seu convidado. Tenta imaginar Jesus olhando para aqueles discípulos, não fazia ideia de que pouco tempo antes ele tinha feito isso com um grupo de apóstolos. Agora vem os discípulos que provavelmente nem estavam na cena e agora estão lavando os pés dele. Aí de repente ele não se contém. Na cultura judaica nunca é o convidado quem toma o pão, é o anfitrião. Só que se você levar para sua casa, a casa já não é mais sua, é dele. Ele toma a casa para ele. Então ele é o anfitrião. Aí ele pega o pão e parte. E aí eles descobrem, é ele. E aí, irmão, uma coisa é descer, outra é subir. A gente sobe a 1000. E quando a gente chega lá, a primeira coisa que fala, ele estava com a gente. Ele estava lá em casa, ele estava na mesa da nossa casa. Ele foi para a nossa casa, ele andou com a gente viu ele, estava na nossa casa. É verdade. E não acreditaram neles. Porque crente é lento, irmão, demora para acreditar. A gente só acredita quando é com a gente. É por isso que às vezes a pessoa vem aqui, conta um testemunho e fala, não é mais assim, porque não é com você, não é? Se a gente aprendesse a glorificar a Deus por qualquer mini testemunho que alguém do lado desse. Aí a gente entenderia que Deus conhece a estrada de cada um. Pode ser que a sua estrada seja espetacular e a minha toda esburacada. Mas se Ele andou comigo, eu vou dizer para todo mundo, Ele foi na minha casa, Ele desceu na minha estrada, Ele andou comigo porque Ele é o Deus que me protege de mim nas estradas que eu ando. Olha que coisa linda que dá no verso 10, ó. Versículo 9 ele fala assim, ó, porque fizeste do Senhor o teu refúgio. Eu acho tremendo aqui, ó. Até aqui ele descreve todo o envolvimento dele com Deus, os problemas que ele tem, as ameaças e suspeitas. Aí no 10 é Deus quem resolve conversar. Deus entra na conversa e fala assim, ó, porque fizeste do Senhor o teu refúgio, do Altíssimo a tua habitação, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Olha o que ele está dizendo. É Deus falando assim, ó, já que você veio para perto de mim e eu estou com você e você está escondido em mim, onde você for eu vou morar junto. E se eu estiver morando junto, praga nenhuma chega lá, porque a minha presença é que está dentro de ti. Olha que tremendo que é isso, a minha presença chega perto de ti. Eu lembro da história de um escritor que fez uma oração no dia que ele se converteu, lendo um livro, e ele era ateu e se converte lendo um livro, e no meio da oração de conversão dele, ele diz, Deus, eu queria te convidar para vir morar em mim. O livro diz que se nós convidarmos o Senhor para morar, o Senhor vem. Então eu te convido, venha tu morar em mim. Aí a Bíblia diz que o homem disse, o livro que eu estava lendo, disse assim, que ele sentiu uma dor imensa no peito, uma sensação de que iria cair para trás, a ponto de ele dizer, Deus, eu falei morar, não matar. E ele disse, quando ouviu nitidamente a voz de Deus dizer para ele assim, ó, se eu vou morar aí, vou ter que reformar, é pequeno demais para mim. Eu vou arrancar essa fiação errada, eu vou destruir as paredes tortas, eu vou quebrar e raspar as velhas tintas, vou construir um castelo, porque eu moro pessoalmente e trago toda a glória para aí dentro. Eu vou morar inteiro aí. É essa bênção que Deus quer fazer com a gente aqui hoje, morar inteiro em nós. Não há porcentagem de Deus. Ou você está todo em Deus ou está todo fora. Olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. Aí no versículo 11, ele fala assim, ó, interessante que o versículos 11 e 12 você vai ver perfeitamente lá em Mateus 4 e Lucas 4, na tentação do deserto. Porque Ele dará ordem a seus anjos a teu respeito para que te protejam em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas mãos para que não tropecem em alguma pedra. Olha para mim que eu vou falar algo terrível. Satanás fez uma coisa que até hoje tem um monte de crente que faz. Usar a Bíblia fora do contexto. O que tem de crente que faz isso? Quem inventou isso foi Satanás. Olha que coisa terrível. Ele chega para Jesus na tentação do deserto, e ele fala assim, ó, transforme pedras em pães, lança-te daqui abaixo. Ele propõe suicídio para Jesus. Ainda bem que a gente está no Setembro Amarelo ainda, né? Ele propõe suicídio para Jesus. E ainda joga um quê de teologia no meio. Porque está escrito, aos teus anjos dará ordem ao teu respeito. O que tem de crente que faz isso? Acha que só porque cita a Bíblia, convence Deus a fazer aquilo que nem é o que a palavra está dizendo. Tenta curvar Deus aos seus desejos e delírios. Só que Satanás foi esperto o suficiente para não citar o verso 13. Olha o verso 13. Pisarás o leão e a cobra. Isso ele não disse. Ele só foi até o lugar que ele gostaria. Ele só selecionou um pedaço. Ele editou só essa frase. Porque essa frase ele achou legal. Opa, isso aqui dá para usar e manipular Deus. O resto eu nem cito, porque o resto é contra mim. E a Bíblia é exatamente assim. Se a gente for só fazer a nossa edição, a gente acha versículos maravilhosos. E a gente faz isso tão bem, que tem até aquela caixinha da preguiça, não tem? Quer dizer, da promessa? Não tem? Que é só tirar a benção, aleluia, né?
O irmão todo sem qualquer tipo de arrependimento, nem sabe o que essa palavra significa, aí tira lá só vitória, só bênção, só alegria. Não é assim não. Para cada vitória dessa tem um processo de quebrantamento. Eu vou dizer uma coisa que assuste, mas eu tenho que dizer. Deus não dá nada de graça, é pela graça. E isso é bem diferente. Porque o contrário de graça não é esforço, é mérito. Tem força aqui, tem trabalho aqui. O que tem de crente que acha que Deus é uma espécie de super doméstica da fé, faz tudo por ele. Ele não entende ainda que é diferente, o processo é outro, tem um relacionamento, é muito mais profundo do que apenas um Deus que vai passando pano por todo lugar por onde eu passo. É bem diferente, a ideia aqui é infinitamente mais profunda. E guarde o que eu vou dizer, olha que tremendo que ele fala no versículo 13. Ó. Pisarás o leão e a cobra, o leão novo e a serpente, o 14. Depois ele chega no 14, olha o 13. Pisarás o leão e a cobra, o leão novo e a serpente. A ideia do texto aqui é dizer assim, ó, quero que vocês saibam que essas ameaças, essas suspeitas, esses problemas, esses perigos, esses terrores, eles vão vir de todos os lados, de dentro, de fora e da criação. As imagens que ele coloca aqui de leão e de serpente são dos monstros que nos atacam. Eu estava lendo um escritor chamado Mia Couto, um escritor que eu gosto muito, moçambicano. Ele disse assim, você já percebeu que na hora que a gente está dormindo e costuma ter certos pesadelos, a gente sempre sonha com leão, com serpente, com dragão, com monstros? É porque no fundo, o que a gente mais sonha é se tornar os monstros que nos devoram. É sério isso. No fundo, a gente tem a vontade de ser mais forte do que eles. É aqui que a gente quer fazer briga com todo mundo. Você quer ver uma coisa que é tremendo? Um dos pecados capitais que a gente comete direto, nem pensa nisso, é a gula. E não é só porque come demais. É quando a gente olha com ódio para alguém e fala, eu vou te engolir. É gula. É quando o monstro habita aqui, ó. É quando o monstro é mais sério, é mais íntimo, é mais profundo, é mais perigoso. É quando a gente não percebe o monstro que a gente se torna. Jesus falou uma coisa tremenda para os discípulos, em meu nome pegarão nas serpentes. Pelo amor de Deus, irmão, é difícil a gente pegar numa serpente literalmente falando. Mas todo dia quando você aperta a mão de um falso, é isso que você faz. E Deus está nos libertando aqui hoje. Ensinando a gente a passar a Bíblia, e Bíblia é santa toxina, para libertar da gente todas essas toxinas do mal. A Bíblia é vacina da graça, é a espiritualidade que vem para gerar os anticorpos da fé e eliminar da gente essa coisa doente de dentro da alma. Deus trouxe a gente aqui essa noite para servir um banquete de proteção. Amém? Proteção para mim e para a sua vida. Olha só o que diz o verso 14. Porque tanto me amou, eu o livrarei. Gente, olha para mim aqui, que frase linda da Bíblia. Essa frase para mim é uma das mais lindas da Bíblia, não só dos Salmos. Tem uma coisa que é belíssima aqui, ó. Deus se revela no amor. Aliás, a Bíblia tem uma frase que eu acho tremenda, lá em 1 João. João diz assim, ó, Deus é amor. E é tremendo isso. Deus é amor. João definiu Deus. Deus é amor. E que frase tremenda que é essa? A ideia de João é dizer uma coisa belíssima. Deus se revela e se reconhece no amor. Aí ele vem e diz assim, ó, porque tanto me amou, eu o livrarei. A lógica aqui não é porque tanto pediu, não é porque tanto frequentou uma igreja, não é porque tanto foi religioso que eu o livrarei. Eu o livrarei porque ele me amou. Qual que é a ideia aqui? Ele amou tanto que eu reconheci esse amor trabalhado nele. Portanto, eu o livro para que ele continue me amando. É a mesma ideia de João quando vem a poda divina. Ele poda para que eu dê mais frutos. O simples fato dele saber que eu posso frutificar já é uma bênção. Ele vê a produtividade no galho e de tanto que eu amo, ele me livra para que eu permaneça amando cada vez mais. Essa é a ideia do amor de Deus. E olha que coisa tremenda que é isso aqui, ó. Porque tanto me amou, verso 14, eu o livrarei e o colocarei a salvo, pois conhece o meu nome. Essa ideia é tão tremenda. Nome aqui tem a ver com a identidade, com o caráter, com aquilo que é mais íntimo que é revelado. É dizer assim, ó, porque ele tanto me amou, ele pode usar meu nome. Se a gente entender isso aqui para nós hoje, você quer ver uma coisa? João 3,16, tudo quanto é crente sabe de qual é salteado, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira, a gente ensina isso para as crianças. 1 João 3,16 já é mais difícil. Nisto conhecereis o amor, 2 pontos. Que Jesus Cristo deu a sua vida por nós e nós devemos dar a nossa pelos irmãos. Aí fica mais complicado. A ideia desse amor aqui é um amor muito mais íntimo, mais sério e mais profundo. Sabe quando de vez em quando acontece em algumas igrejas, que alguém sai da igreja, aí você escuta alguém falar assim, ó, se saiu daqui é porque não estava olhando para Jesus, já viu? Só que é exatamente o contrário que Jesus mandou fazer lá em João 13. Na última ceia, na ceia tremenda com ele olha para os discípulos e fala assim, ó, o mundo saberá que vocês são meus discípulos quando vocês se amarem. Ou seja, Jesus está dizendo nas entrelinhas, quanto mais vocês se amam, mais o mundo olha para vocês e enxerga a mim. De modo que o mundo não está aqui para ver Cristo pessoalmente, porque ele não vai aparecer. Para o mundo ver Cristo aqui, vai ter que olhar para você.
você vai ter que mostrar o rosto de Jesus. E esse é o grande desafio da igreja. Lutero escreveu que o mundo, se olhar para a cara de Deus, o mundo desmonta. Então Deus usa uma máscara, e a máscara que Deus usa chama-se igreja. O mundo olha para a gente para poder enxergar a glória de Deus. Que tipo de imagem de Deus a gente mostra aqui hoje? Que tipo de imagem de Deus a gente é capaz de redefinir aqui? Você já viu que tem gente na igreja que a gente, quando encontra com ele, abraça ou cumprimenta, a gente sente aquela graça de Deus de verdade? Não tem? Gente na igreja que a gente até quer estar perto, a gente faz questão de cumprimentar? Não tem? Toda igreja tem esse tipo de irmão. Eu acho tão tremendo isso. É gente que parece que está vivendo essa densidade da graça. Gente que quando você chega perto, você sente essa verdade. Você fala uma frase para a pessoa, ela muda de vida. Porque essa graça de Deus é projetada lá. Ou seja, é tão de Deus que não precisa dos meus mecanismos. Queria te dizer isso aqui para você sair daqui hoje com uma certeza tremenda no seu coração. Você não precisa criar uma série de passos e de coisas para ver se Deus funciona. Ele não é máquina. Mas Ele te ama num nível que quando Ele descobrir esse amor dEle em você e você nele, Ele vai te dizer isso aqui, ó, porque tanto me amou, eu o livrei e o colocarei a salvo. Olha o que diz o versículo 15. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Na sua angústia estarei com ele, eu o livrarei e o honrarei. Essa frase aqui, irmãos, olha para mim aqui, ó. Essa frase aqui, ó, na sua angústia estarei com ele. A melhor tradução no hebraico que eu pesquisei, em tudo quanto é livro que você imaginar que eu tenho lá em casa, foi essa aqui, ó, do versículo 15, de um escritor antigo, lá de 1952. Ele disse assim, ó, com aquele que está em perigo, eu também passo pelo perigo. Olha que tremendo. Ou seja, olha o que Deus está dizendo. No dia que você estiver no caos, eu vou estar junto. Eu não vou te livrar do caos, te livro no caos. Eu vou estar com você. Quando tudo estiver ruim, vou estar perto. Quando não tiver ninguém, estou do lado. Eu sou o Deus que passo com você pela crise. Eu não te livro da crise, te livro na crise, para você passar comigo por esses processos. Eu não te abandono jamais. Eu passo no meio do caos com você. A gente passa junto. Nós temos santa parceria, a gente anda com esse Deus juntos. E olha que coisa incrível que é isso aqui, ó. Quando Ele me invocar, eu lhe responderei. Isso aqui é o sonho de qualquer crente. A gente invoca, Ele responde, fala a verdade. E Ele sempre responde. É que o problema é que às vezes responde com silêncio. E o silêncio de Deus é profundamente irritante, porque a gente não sabe de onde Ele vem e quanto tempo vai durar. Não é? É arrancar da nossa mão a tentação do controle. Grande parte da espiritualidade cristã moderna é feita com base em controle, posse, acúmulo e controle. E a gente dá um jeito de fazer Deus funcionar ao nosso prazer. E Deus não faz isso. Lá na Babel Ele já desmontou tudo isso. A Babel é linda por isso. É um Deus que chega lá quando todo mundo junto, parece até uma coisa bonita, todo mundo junto, num único momento, nunca mais vai acontecer isso na história, todos unidos num único propósito, chegar até o céu. Deus acha horrível o propósito e bagunça tudo. O que Deus quer não é um grupo de gente indo para cima tentando controlar o sagrado. O que Deus quer é um grupo de gente se esforçando para entender o outro, porque quando faz isso, sai o ego, e aí sim é a unidade. A unidade não é todo mundo junto construindo, é todo mundo tentando se entender. Falam línguas diferentes, mas tenta se entender. Olha para a cara do outro e tenta se entender. A igreja nada mais é do que isso aqui, ó. Você já percebeu como é que é a igreja de verdade? Irmãos, o privilégio que eu tenho de viajar o Brasil todo e fora do Brasil, e tenho acesso a tudo quanto é tipo de igreja que você imaginar, é bonito por isso. A mesma coisa, a densidade humana da igreja é a mesma em todo lugar. Você chega na igreja, a igreja tem gente de tudo quanto é tamanho, cor, estilo, forma, cultura, não é? Gente do mesmo, você pega numa única fileira de banco, gente que acabou de enterrar o pai, gente que acabou de ser pai. Na mesma fileira de banco. Tem gente que dá um glória a Deus assim, que estoura os tímpanos do terceiro irmão ao lado. Já tem outro que está num nível mais tremendo de graça e não solta um suspiro. Aí Paulo chama isso de multiforme graça. Ela atinge gente de tudo quanto é nível, de todos os estilos. Ou seja, se tem um lugar na igreja onde existe a palavra respeito, é esse movimento aqui, ó. Aqui vem um único pregador, abre uma única palavra e essa palavra atinge todo mundo. Só Deus para fazer isso. Nós estamos diante de um milagre. O milagre de uma só fé, um só Senhor, um só batismo, uma só palavra e uma só salvação. Porque nós estamos debaixo do mesmo Senhor, que é o mesmo ontem, hoje e eternamente. O homem é o mesmo, os problemas do homem são os mesmos e a solução é a mesma, Cristo. Isso não muda nunca. Olha como é que ele termina o Salmo. Darei a ele, isso é Deus dando uma promessa, darei a ele longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Esse mostrar a minha salvação no hebraico tem um sentido de mostrar o rosto a ele. Vou mostrar a minha face. Então ele está salvo. A ideia, olha, agora
Presta atenção para você entender como que se termina de modo tão brilhante. É ele dizendo assim, ó, se você olha no começo, ele fala assim, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ele está lá protegido, quem sabe até correndo de alguma ameaça. Termina com um Deus que dá a ele a proteção do próprio rosto. É um Deus que diz assim, ó, mesmo que você tenha entrado na minha caverna, lá Elias, fugindo de uma Jezabel da vida, quando entra aqui dá de cara comigo, e quem dá de cara comigo encontra salvação. Ou seja, você não fugiu para mim, você foi arrastado para mim, foi atraído por mim. Você chegou aqui porque eu estou aqui. Essa semana eu li uma coisa que mexeu demais comigo. Nos Estados Unidos, uma moça que passou por sérios abusos sexuais na infância, por uma série de monstruosidades, uma história terrível, foi visitar uma igreja. E no meio da oração na igreja, os irmãos pediram, era só um movimento, não tinha muita gente na igreja, pediram que fizessem um círculo, dessem as mãos para que orassem. E enquanto começaram a orar, o irmão que estava conduzindo a oração dizia, cada um fale aquilo que quiser, aqui você está livre. Essa expressão surgiu ao ouvido dela libertador, aqui você está livre. E aí cada um começa a orar, Senhor, obrigado, eu estou na tua casa, o outro vem também. Essa coisa que a gente faz na normalidade do crente, o cotidiano do gospel, que é tão normal que às vezes a gente esquece que tem gente perto da gente em frangalhos. Aí a menina abre a boca e diz, Deus, eu detestei cada um desses crentes que estão aqui hoje, quando eu fui abusada e ninguém estava lá, quando eu clamava e o Senhor não me ouvia e não me respondia, eu odiei cada um desses irmãos que estão aqui hoje, e foi ficando aquele silêncio, o escritor diz assim, que alguns nem abriam o olho, aquele silêncio, e ela atacando violentamente, de repente ela para e diz, mas hoje, aqui com eles, é que eu percebi que ainda estou viva por causa deles. Porque a graça dessa companhia não tem lugar nenhum. Eu saí daqui porque achava que tinha pouca graça aqui, mas eu voltei para cá porque não achei graça em nenhum outro lugar mais. Pode ser pouco, mas tem aqui. Então obrigado, Deus, por esses irmãos que eu já odiei, mas hoje eu amo. A graça é isso, essa capacidade que a gente tem de chegar perto de um Deus que sabe exatamente por aquilo que a gente está passando. Você já parou para pensar no fato de que Deus, quando olha para a gente aqui hoje, Ele enxerga todos os podres da nossa vida e mesmo assim resolve nos amar? Não é motivo de sobra para agradecer? Já parou para pensar que Deus aqui hoje, Ele poderia simplesmente estalar os dedos e criar uma outra realidade? Mas Ele resolve insistir numa parceria com a gente. Ele poderia se revelar de uma vez só, Ele pode qualquer coisa, mas Ele resolve se revelar através da nossa conversa, no dia a dia comum com gente da vida. Olha que coisa tremenda, sabe essa coisa da gente poder abrir o coração e conversar com Ele, parceria? Quando a gente chega nesse lugar onde a gente está, nesse esconderijo do Altíssimo. E é para este lugar que Deus quer te trazer aqui essa noite. Fica de pé, por favor. Eu quero fazer uma oração com você. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração, porque a ideia que eu tenho aqui hoje é que esse texto é o tipo de texto que fala com todo mundo. Eu não preciso trazer ninguém aqui à frente, até porque se possível fosse eu levava essa frente para frente de todo mundo, não é? Está todo mundo aqui unido nisso. É tão bom quando a gente pode estar perto desse tipo de graça aqui, ó. Isso aqui, ó, é o tipo de palavra que ela é como um tônico para a nossa alma, para a gente enfrentar dias tão difíceis quanto esses que a gente está vivendo hoje. Eu vou ser bem sincero com vocês, irmãos. Não esperem melhora do mundo. Isso não vai melhorar, não. Esse mundo está mais sujo e cada vez se suja mais. E é típico do mundo se sujar-se. Agora, aqui, nesse lugar do esconderijo que você está, sempre melhora. Sempre melhora. Aqui é o lugar que a gente vem e toma um banho da graça. Aqui é o lugar que a gente vem e o Espírito Santo sopra sobre nós tranquilidade, shalom, paz. Sabe o que é paz para Deus? Não é a coisa new age, abobalhada, uma energiazinha pálida. Isso é conversa fiada de quem é místico demais. Paz para Deus é essa capacidade de permanecer de pé no meio do caos. Tudo cai, 10 mil de um lado, mas a gente permanece de pé. E isso eu posso dizer aqui hoje. Nós estamos em paz. Muito tem acontecido, mas a gente está aqui hoje e de pé é porque ainda estamos de paz. Oh Deus, obrigado, Pai. Obrigado, Senhor, por essa noite tão extraordinária, Senhor. Obrigado pela Tua palavra que desce como bálsamo ao nosso coração. Pai, a gente às vezes passa por cada situação, cada crise, cada problema, é tanta coisa, tanto acúmulo, tanta pressão, tanta dor, tanta crise.
Mas aí vem o Consolador, vem a graça, vem as tuas asas, o teu esconderijo. E aí a gente está aqui, Senhor, nessa troca de ideia contigo, acreditando cada vez mais nessa graça que sustenta, que levanta, que abraça, que protege, que sara, que nos leva como agente de cura para quem está sofrendo do lado da gente. Pai, tudo que eu te peço aqui hoje é que a tua mão permaneça estendida sobre cada um que está aqui, cada família aqui representada, cada pai, cada filho, cada casamento, cada coração. Tem pessoas que vieram aqui essa noite com o coração tão machucado, tão doído, Pai. Aí o Senhor o leva agora no abraço até o esconderijo, o lugar do repouso, o lugar do descanso, o lugar do sono feliz, o lugar da paz, do shalom. Que a gente saia daqui, Senhor, de cabeça erguida e com os pés firmes. Que o que há de pior no mundo não encontre espaço para crescer em nós. Que a gente esteja plenos, cheios da tua graça. Abrace-nos essa noite, Pai. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.